Olá. Desculpa. Olá, pessoal. Volta? Não? Posso continuar? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Hoje... Ai, tô nervosa, desculpa. Ó, posso dar uma dica? Pode. Eu já sei de cor, mas eu não consigo. Solta a franga e fala com o coração. Tá. Olá, gente. Seja Cassiana. Tá. Seja Cassiana. Isso, vamos lá. Como se você estivesse falando para suas amigas, na sua casa. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de videocast. Hoje estamos muito honradas com a presença de uma pessoa incrível, inspiradora, Nina Barbosa. Ah, obrigada. Nina, secretária da Mulher, Cidadania, Diversidade, Direitos Humanos, jornalista e formada aqui na nossa católica Unisantos. Nina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou super feliz, principalmente quando eu li aqui o título do videocast de vocês, A Voz das Mulheres. E para mim é uma honra estar falando com vocês, porque eu sou formada em jornalismo pela Unisantos e uma carreira aí de 20 anos dedicada ao jornalismo televisivo, diário, e agora nessa nova empreitada, porque eu fui no início do ano que eu mudei toda essa minha vida, mas na verdade a gente nunca vira sempre 360 porque a gente carrega todas as nossas experiências, as nossas vivências. Então estou muito feliz, honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Nina, por aceitar o nosso convite, né? Estar aqui com a gente. E eu também quero aqui, gente, apresentar uma pessoa muito especial também, que é a Ana Amélia, né? Assessora de Nina Barbosa, servidora pública de carreira, né? E está à frente da Casa da Mulher também. Seja bem-vinda, Ana Amélia. Obrigada, está aqui meninas, com a gente. muito obrigada. Muito bom mesmo, gente. Então, Nina, vamos falar um pouquinho aí sobre a Casa da Mulher, né? E vamos lá, como é para você voltar até aqui a Unisantos, a Católica, né? Da onde tudo começou na sua caminhada de jornalista e hoje voltando aqui como secretária da Mulher. Me conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu já tinha vindo aqui ao campus em outras oportunidades, né? A primeira vez como secretária da Mulher. Eu acho que a sensação é de que eu fiz a escolha certa, porque o jornalismo ele tem essa sinergia com a política. E hoje eu estou à frente da Secretaria da Mulher, que a gente trata de políticas públicas dos direitos humanos. A Secretaria da Mulher ela tem um guarda-chuva enorme na nossa Prefeitura de Santos, porque é da mulher, da diversidade, cidadania e direitos humanos. Então, a gente faz uma transversal na nossa sociedade. Do mesmo jeito que a gente tem a voz das mulheres, as políticas públicas para as mulheres, a gente também tem as coordenadorias que tratam das políticas públicas da pessoa com deficiência, idoso, igualdade racial, de assistência jurídica, uma série de serviços importantes que a gente precisa sempre estar em diálogo com a sociedade civil para poder desenvolver, porque no fundo o que a gente quer? No fundo, a gente quer que as pessoas tenham uma vida melhor, que elas sejam tratadas com dignidade, e para isso é preciso muito trabalho do poder público, muito trabalho da sociedade também, que precisa cobrar, e muitos cobram, e isso é necessário para a gente poder evoluir cada vez mais. E a Casa da Mulher é um instrumento importantíssimo, que foi inaugurado em dezembro do ano passado. E o nosso prefeito, Rogério Santos, ele sempre tem essa preocupação e ele sempre fala, a gente precisa fazer com que esses serviços eles sejam cada vez mais eficazes, cada vez mais presentes. Então, a Casa da Mulher, que muita gente acha que é um abrigo, nós temos os abrigos em Santos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é uma casa de referência para atender mulheres
principalmente vítimas de violência doméstica em vulnerabilidade, mas que é importante a gente dizer também que é uma casa da mulher em todos os sentidos de apoio que ela precisa. Porque a mulher que sofre violência doméstica, ela precisa de um apoio, sim, mas tem outros tipos de violência na questão da violência doméstica que muitas vezes ela nem entende ou enxerga que ela sofre, que é a violência psicológica, a violência patrimonial. Muitas vezes ela está num casamento, sofre a violência sexual sem perceber que aquilo é uma agressão. São muitas questões que a gente precisa debater sempre que possível, para que a gente possa ajudar cada vez mais essas mulheres. A Secretaria da Mulher de Santos, ela é a caçula do Executivo, ela foi criada há 2 anos, mas só para ter uma ideia de como a nossa cidade está pensando e avançando, tem o mesmo tempo do Ministério das Mulheres, que também foi criado há 2 anos. Poxa, incrível, né, gente? Nossa, impactante. E sabe o que mais me marcou, além sabendo assim dessa história maravilhosa da Casa da Mulher? Foi porque ela foi inaugurada justamente no Dia Internacional de Direitos Humanos. É isso mesmo, ela foi inaugurada em dezembro. Isso daí representa todo o trabalho que a Secretaria da Mulher vem fazendo de 2 anos para cá, porque tudo é uma construção. E, na verdade, esses departamentos que hoje estão na Secretaria da Mulher, eles já existiam na Prefeitura de Santos. Já veio um legado do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, quando era prefeito de Santos, que foi dada continuidade pelo nosso prefeito hoje, Rogério Santos. Então, foi a junção de todo esse trabalho que já foi construído lá atrás para fortalecer, para dar uma visibilidade merecida, que são as questões dos direitos humanos, e dar também o protagonismo que a mulher precisa e merece na nossa sociedade. Aí eu também ressalto aqui o trabalho da Ana Amélia, que é uma servidora de carreira com mais de 20 anos, e desde que eu entrei, a gente vem fazendo esse trabalho de mãos dadas, porque não é fácil também, a gente sabe da complexidade, do olhar atencioso que a gente tem, porque cada mulher que chega lá, ela tem um diagnóstico diferente da outra, cada uma tem uma necessidade, e a Casa da Mulher, ela tem tantas possibilidades para ajudar o público feminino. Então, é uma construção diária que a gente vem fazendo para que esses serviços eles sejam colocados em práticas e realmente eles façam a política pública de verdade. Nossa, é incrível. Até vou fazer uma pergunta para a Ana aqui, para a Ana Amélia. Me fala um pouco sobre o acolhimento lá da casa, quando as mulheres chegam assim, com aquele, né, com aquele pensamento que não tem jeito, que, né, daquela situação toda de vulnerabilidade que ela esteja passando. Como que é a forma de acolhimento, no primeiro impacto, e também na forma, de repente, assim, falando sobre o psicológico delas, na parte social? Fala um pouquinho sobre esse acolhimento. Lá na Casa da Mulher, a gente tem o atendimento da assistência social e 2 operadoras sociais que trabalham atualmente lá, né? Mas assim, mesmo a gente estando ali numa parte administrativa, a gente conversa com todas e é sempre muito emocionante. Imagino. E de alguma maneira a gente vai conhecendo ali histórias e situações que, assim, que você às vezes não imagina que aquilo é possível. Algumas em vulnerabilidade maiores, outras menores, outras de violência doméstica mais pesada. Algumas só estão procurando um lugar para tentar se recolocar em mercado de trabalho, tentar mudar de profissão. Então, a gente acaba atendendo todas elas em diversas situações, né? Em vários níveis. Tem sido muito prazeroso, assim, saber que a gente consegue ajudar de alguma maneira, né? Exatamente. Bonito. Lá tem algum centro de psicologia? Tem psicólogas lá no local? O espaço ele foi criado para isso, para ter também o atendimento psicológico. Primeiro a mulher chega lá, ela passa por uma triagem, aí nós temos as operadoras sociais que fazem essa triagem, e a gente está numa construção, numa estruturação. Inclusive, essa semana eu encontrei o professor Medina, que a gente conversou exatamente sobre isso. É porque a gente está num processo de estruturação
estruturação, porque a gente não vai colocar lá um atendimento psicológico pontual para ela ir lá ter uma conversa, ela precisa de um atendimento constante. Isso é muito importante. Isso tem que ser feito com responsabilidade, com instituições sérias como a Unisantos e outras instituições também que estão caminhando lado a lado com a gente. Mas a gente já tem efetivamente, por exemplo, o atendimento jurídico na Casa da Mulher. Existe uma coordenadoria na Secretaria da Mulher chamada CADOGE, que é de assistência jurídica e judiciária. A orientação jurídica ela é gratuita para todo o munícipe de Santos, ele já existe esse serviço, e assistência judiciária para famílias até 3 salários mínimos, para a nomeação de um advogado, caso seja necessário. E 2 vezes por semana, segundas-feiras e quartas-feiras, tem um atendimento, um plantão especial para as mulheres, lá na Casa da Mulher. A Casa da Mulher ela fica na Vila Matias, em Santos, na Rangel Pestana, no número 150, e fica ali disponível esse atendimento nas segundas e nas quartas para a mulher ela poder ter uma orientação. Porque o que acontece? Às vezes, essa mulher, que nem a Ana mencionou, umas em mais vulnerabilidade, outras nem vivem uma situação de vulnerabilidade, mas não é por isso que ela não precisa de ajuda. Eu ia fazer essa pergunta mesmo, Então, sobre e isso. muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem até acesso a um advogado, ou um advogado da família, ou um amigo. Mas, às vezes, esse advogado, né, ela não quer recorrer a ele. Ou pela proximidade que tem com o próprio companheiro ou ex-companheiro, com a família. E ela precisa, não quer dizer que ela não precise de ajuda. Então, a gente tem lá essa assistência que é super importante. A gente recebe muitas mulheres lá que precisando de orientação em relação à pensão alimentícia, por exemplo, porque ela tem medo até de falar com o ex-parceiro sobre a questão da pensão alimentícia, então ela quer se resguardar dos direitos dela. A gente tem também o programa Maria da Penha, é a Guardiã Maria da Penha. São guardas municipais, são treinadas para fazer o acompanhamento de mulheres que já têm medida protetiva. Os boletins de ocorrência vão para a Guardiã Maria da Penha e elas fazem esse acompanhamento. O que seria, na prática? Realmente, elas têm esse contato diário com elas, ligando, mandando mensagem pelo WhatsApp para saber se está tudo bem, para saber se o agressor se aproximou, se ele está respeitando a medida protetiva. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2024, a Guardiã Maria da Penha, em Santos, fez mais de 1.500 atendimentos. É um número que não necessariamente são mais de 1.500 mulheres, porém, são ocorrências que elas fazem para saber como que está essa situação dessa mulher, para evitar o que infelizmente vem acontecendo no Brasil, que é o feminicídio. No ano passado, esses são dados do Ministério das Mulheres, 4 mulheres foram assassinadas por feminicídio no nosso país por dia. Nossa, é um prazer ter vocês aqui, né? E essas histórias são impactantes e esse movimento que está sendo feito, né? Com vocês liderando, realmente faz a diferença para nossa cidade, e eu espero que seja um exemplo para outras cidades que precisam também, né? Você falou sobre o atendimento psicológico e jurídico, né? Tem um tempo de permanência dessas mulheres na casa? Como que começa e como termina? A gente não estipula o tempo para isso, né? Porque é o que a gente falou, cada diagnóstico ele é diferente. O que está sendo construído para a gente fazer esse atendimento na parte psicológica é que ela possa ter individualmente e também de forma coletiva. Não quer dizer que a gente não esteja dando esse apoio para elas de escuta. Na Casa da Mulher, pontualmente, nós fazemos várias atividades que são rodas de conversas com mulheres vítimas de violência, mulheres que Legal, né? também não imaginam que passam por violência e elas acabam descobrindo isso nessas atividades. Mas aí essa parte assim da dinâmica do que acontece na Casa da Mulher, até a Ana Amélia, que está ali todo dia acompanhando, porque é muito importante, aí eu já vou dar o gancho para ela responder com mais exemplos para vocês. Santos tem muitos coletivos de mulheres.
São muitas instituições, grupos de mulheres, Mulheres do Brasil, Mulheres S.A., as próprias mafistas. São vários grupos. O Acredite Mulher também, que faz uma série de atividades na Casa da Mulher. É importante a gente colocar isso e enfatizar que é uma porta aberta para ajudar as mulheres em todas as vertentes que elas necessitam. Quer falar alguma coisa? Pode complementar. Até voltando na questão do atendimento psicológico, né? Quando a Nina fala com responsabilidade, é isso também, porque a mulher, ela chega lá, de repente, saiu de uma situação onde ela estava sendo atendida pela Maria da Penha, sim, e é muito a situação recorrente na Maria da Penha, né? É o mesmo caso que volta, ela tira a queixa, volta a queixa, tira a queixa. Então, o atendimento psicológico, para que ela saia daquela situação, né, é muito importante, por isso que ele tem que ser um atendimento um pouco maior, não dá para ser só aquele pontual, ser atendida 1, 2 vezes, não precisa ter um trabalho um pouquinho maior ali com elas, né? E nessa estruturação que a gente está fazendo, que é essa integração também com a outra parte ligada à capacitação lá na Casa da Mulher. Que ela se ela foi atendida na Maria da Penha ou atendida por um psicólogo pontual ali na Casa da Mulher, mas que ela possa entender as atividades que a gente tenha lá, junto com o acompanhamento psicológico, para que ela possa se recuperar. Então, esse também é uma construção aí que a gente está conseguindo fazer, de tentar integrar, inclusive, outras secretarias, para ter um encaminhamento de algumas que venham da assistência social ou da saúde, né, para que possa fazer alguma capacitação, uma parceria. A gente tem agora com o Sebrae delas também, que vão começar as atividades lá, muita coisa ligada ao empreendedorismo, né, com os grupos de mulheres, a integração, as atividades. Tem muita coisa de lazer, que também é bacana, que nós já fizemos com o Salão de Beleza na cidade, que fizeram um dia de beleza com as mulheres lá da Lemoa, foi da Lemoa, né? Da Pantanal. Da Pantanal, isso. Que corte de cabelo, fizeram maquiagem, mão. Foi o dia da beleza. Dia de beleza. Foi agora isso? Foi recente. Faz 2 meses, no mês da mulher, né, em março. No mês da mulher? Foi no fim do mês. E da mulher, a gente tem uma empresa, né? Que é uma. Eu não sei se é rede ou é um salão só, né? É um salão. É um salão. Que é a Shape, né? Então, eles têm um programa chamado Shape do Bem. É um programa social, um programa bem bacana. E a gente teve uma conversa. E o que é na prática? Os profissionais, segunda-feira, que normalmente o salão não abre, eles doam tempo para fazer tanto alguma capacitação, como também doar esse momento para a mulher, dela se sentir valorizada. E aí quando a gente teve essa primeira conversa com a Shape, a Ana Amélia fez essa interlocução, a gente falou assim, não, a gente quer proporcionar isso para mulheres que normalmente não têm acesso, né? Aquelas que a gente sabe que aquele ato vai ser transformador. E aí a gente fez no mês da mulher, a gente quis dar aquilo né, como um momento bacana para elas. Foi aí que a gente pegou um coletivo da Vila Pantanal, que fica no Sabuó, que é o Perifadelas. Perifadelas é um projeto muito bacana com mulheres em vulnerabilidade. Elas se encontram todas as sextas-feiras, mas é 15 em 15, né? O Perifadelas. Eu não sei se é toda sexta, acho que é de 15 em 15. Inclusive, elas têm um jornal lá, que elas pegam algumas pautas, elas constroem um jornal na comunidade. Então, sempre assim, vai variando o número de mulheres. Às vezes tem 15, às vezes tem 20, porque também o número não é importante. O importante é a conquista. E aí elas vão conquistando. Tem algumas que entram, tem umas que saem, mas o importante é que sempre existe aquele núcleo ali do Perifadelas. Aí a Fernanda, que é uma querida que está à frente do Perifadelas. Outra líder comunitária importantíssima é a Ana Bernarda. A Ana Bernarda é uma mulher que ela tem esclerose múltipla, é uma mulher cadeirante e batalha incansavelmente para que outras mulheres tenham oportunidades, principalmente essas mulheres que normalmente ficam invisíveis à nossa sociedade. Aí a gente proporcionou, a gente colocou lá, não foi a única atividade que elas participaram, elas já participaram de várias. A gente está contando essa para vocês entenderem que a Casa da Mulher
tem esse atendimento a mulheres de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, mas as possibilidades elas são inúmeras, porque essas mulheres precisam sim de um apoio, de uma força, de uma outra mulher que segure a mão e fale, vem aqui, eu te ajudo, mas todas nós somos mulheres, todas nós precisamos desse apoio, né? A nossa vida é sempre muito corrida, nós somos mulheres, somos mães, muitas vezes cuidamos dos nossos pais, dos nossos tios, então o acúmulo de responsabilidade, de atividades, eu tenho meu trabalho, tenho meu filho também, o José Pedro, de 9 anos. A Ana também tem o filho dela, tem a mãe dela que ela cuida. Com certeza vocês também têm todas as atribuições. Então, eu acho que o que é mais importante de tudo isso que a gente está vivendo é esse fortalecimento. A gente nunca teve uma fase que a gente falou tanto sobre as pautas das mulheres. É uma necessidade porque, infelizmente, muitas estão morrendo, perdendo a vida, né? E é preciso fazer algo o quanto antes. E aí fica a pergunta, o que nós estamos fazendo para que esse ciclo de violência ele não aconteça mais? Então, tem que dar um basta na violência contra a mulher, um basta no feminicídio, as mulheres que são assassinadas simplesmente, muitas vezes, apenas por serem mulheres. É realmente impactante, né? A gente vê isso no dia a dia, lê, ouve. Hoje mesmo teve uma notícia muito trágica lá em Mongaguá, né? E são situações que realmente só a nossa voz e a nossa força para ir adiante e tentar resgatar, né? Todas que pudermos. E eu vi que vocês oferecem, acho que alguns cursos lá na Casa da Mulher, é isso? Pode falar. Pode falar. Assim, a gente tem oferecido muitos cursos ligados a essas instituições de mulheres, né? Porque elas têm uma disponibilidade grande, sempre gratuito, e conseguem levar profissionais de diversas áreas, né? Então, um pouco mais ligado tem muito ligado a bem-estar, que é legal também, porque é gostoso, é importante. Tem muitas coisas ligadas ao bem-estar da mulher. E aí, de alguma maneira, elas acabam fazendo um networking lá também, se conhecendo, né? Em algumas situações, a gente consegue mesclar mulheres de área de vulnerabilidade com outras que já são profissionais, estão atuando em mercado, para que também consiga ter uma integração ali, que elas consigam uma ajudar a outra, né? Sim. Sabe o que é fascinante na Casa da Mulher? Que lá chegam muitas mulheres, não só que precisam de serviço, mas que querem doar o seu serviço. Voluntárias. Olha, Muita que gente. Voluntárias. Mas que legal. Às vezes elas nem se veem voluntárias, mas elas ficam tão envolvidas com as possibilidades que elas viram e falam assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí a gente fala, mas o quê? Não sei, eu tô sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa. É aí onde senta normalmente a Ana Amélia, eu também converso e a gente desenha aquela possibilidade e dali sai um atendimento, uma oficina, um workshop, uma aula, um curso incrível. Vamos ter os regulares, vamos ter... Sim, a gente já está estruturando para tudo isso, mas mais é o que eu falo, mais importante do que números é o que a gente está proporcionando e o que a gente está recebendo também, porque como a Casa da Mulher é um equipamento recente, o fluxo dele também ele está sendo construído. Sim. Interessante, eu fiquei até curiosa. A questão de qualquer pessoa pode chegar lá e falar, quero ser doadora de alguma coisa. Doadora que eu digo assim, de uma atenção para aquela pessoa que está precisando, das mulheres. Eu não sei fazer nada, mas eu posso compartilhar, fazer elas se sentirem melhor. Como nós, estou falando assim, mas na área da psicologia, né? Que se a gente está fazendo psicologia, que a gente gosta de acolher, a gente gosta de, né, de estar ajudando, colocando a pessoa para cima, motivando. Eu creio que minhas amigas aqui também, a Mônica, a Meire também. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar,
quero dar a mão queremos dar as mãos para vocês. Sim, e muitas vezes a gente acaba conectando os voluntários, vou falar até assim, meio avulsos, a grupos de mulheres também, porque muitas vezes eles vão lá falar, procura o grupo tal, procura o outro grupo também, porque aí elas vão se conhecendo. E algumas coisas, que nem a atividade que a gente tem amanhã, que é junto com a Priscila, que ela sugeriu um tema para conversar com mulheres que trabalham na CT, falando sobre assédio. O pessoal da CT super receptivo, adorou, montaram 2 grupos para fazer 2 turmas. Nossa, incrível. E ela foi uma moça que foi lá para doar o tempo dela para falar, e ela é super bacana, vai ser bem interessante. Porque a CT de Santos, mais de 60% do quadro é de mulheres. E elas foram conhecer a Casa da Mulher Do lado ali? Do lado. No mês da mulher, elas foram conhecer, elas ficaram encantadas. E aí a gente vai... Aí elas falaram assim, poxa, a gente quer fazer alguma coisa aqui, alguma atividade. Aí surgiu a Lilian... A Priscila, que tem esse trabalho, né, de falar com mulheres, para falar sobre assédio moral e outras questões. A gente fez essa conexão. É por isso que eu falo que a Casa da Mulher ela é um local de possibilidades inúmeras. O importante é a gente conectar cada vez mais mulheres, que é o que vocês estão fazendo aqui, com esse título do videocast de vocês, A Voz das Mulheres, essa conexão para que esse trabalho ele seja cada vez mais efetivo. Porque às vezes a gente fala muito também e a gente se pega com essa questão assim, poxa, será que isso é certo? Será que ouvir isso é legal? Será que eu também não estou passando por uma situação onde eu preciso me posicionar? Será que eu estou ouvindo isso só porque eu sou mulher? Se fosse com homem, estariam falando dessa maneira? Então, é muito difícil. E também, eu acho que uma questão que a gente precisa colocar muito aqui, importante, é educar. A educação. E quando a gente fala de machismo, quando a gente fala dessa violência, muitas vezes velada, inclusive, em relação à mulher, a gente está falando de mulheres e de homens. Os homens, eles precisam ouvir isso, e muitas mulheres também, né? Porque a gente, infelizmente, a gente tem as crenças, né? A gente tem os letramentos que são desde a história, desde menina que a gente escuta. Isso não é coisa para menina, isso menina não pode, isso não é trabalho para menina, você não pode se comportar assim porque você é menina. Não é assim. Muita coisa que a gente escuta e que a gente acaba engolindo na nossa vida e acaba virando até um trauma para muitas mulheres. Exatamente. Tendo essa situação, você tem alguma história assim que você pode compartilhar, que vocês possam compartilhar com a gente, que foi algo interessante, marcante? Eu tive 2 situações lá que me marcaram. Uma foi uma primeira reunião com um grupo de mulheres que elas são vítimas de violência. Então, elas têm medidas protetivas e algumas em segredo de justiça. E eu fui, é uma pessoa, né, a Tatiana, que conduz esse grupo, e eu entrei na sala porque eu queria ver como é que era. Naquele dia foram 5 mulheres, né? A gente fala, às vezes parece pouco, né? Porque eu acho bastante. A gente às vezes fala num grupo de 40 lá, Naquele dia foram 5. E 3 delas uma era uma senhora que tinha vindo do interior para Santos para fugir do agressor. E ela já estava bastante tempo aqui, já está há bastante tempo aqui, então a fase da vida dela já mudou. Ela falou que já tudo mudou para ela, hoje ela vive uma vida completamente diferente, outras 2 ali também. Uma outra, já um pouco mais nova, ela está no auge do processo da separação violenta. Então, ela chorou muito, a condição dela, tudo, e a situação, e ele ainda atrás, e aquela coisa. E assim, como as outras 3, como elas abraçaram essa outra para incentivar ela, a dar força para ela continuar e que aquilo ia acabar, para ela não desistir. Aquilo me marcou muito, assim, porque como foi necessário ela, naquele momento, estar ali com outras que já tinham passado pelaquilo, e elas foram lá para dar apoio para essa, né? Isso fortaleceu bastante. Né? É emocionante. E uma outra menina que foi lá uma vez... a assistente social não estava, eu fui conversar com ela,
que as guardas da Maria da Penha pediram, ai, conversa com ela. Eu falei, vamos lá. Eu falei, eu não tenho preparo nenhum, né? Já tenho vontade de chorar. Gigante, né? E vou acolher, né? Não é? E aí, conversando com ela ali, ela não queria voltar para a cidade dela, estava na casa da irmã no Morro ali de São Bento. E aí eu perguntei para ela, o que você gosta de fazer, né? Eu fiquei pensando, o que eu posso oferecer aqui para ela? Eu gosto de astronomia, são os planetas, astrologia, astronomia. Aí eu falei, pronto, como é que eu vou oferecer astronomia para ela? Tinham tantas atividades mais fáceis, né? Mas aí me marcou aquele olhar dela e ela querendo fazer uma coisa que parece tão longe, tão difícil. E aí a única coisa que eu pude oferecer para ela ali foi, olha, me deixa o seu telefone, né? O que a gente for tendo aqui de atividade, de repente um atendimento psicológico, procura uns grupos, né? Ali no Morro tem muitos grupos de assistência, né? Tenta ir se recolocando para você tentar ir para chegar onde você gosta, para você sair também, porque ela estava não conseguia ver homem na frente, ela não podia ver homem. Nossa, ela não quis conversar com o advogado, ela não queria. Trauma, né? Isso é muito complicado, né? É importante também a gente enfatizar que a Secretaria da Mulher ela é uma secretaria de meio. O que isso significa? Santos ela tem uma estrutura muito forte de atendimento à mulher vítima de violência da Secretaria de Saúde, de Segurança Pública e de Desenvolvimento Social. Então, muitas vezes, a mulher ela precisa realmente do sigilo, do abrigo. E aí a gente encaminha essa mulher para o desenvolvimento social. Já chegou a ter atendimento lá na Casa da Mulher que ela foi falar que o próprio filho, ela estava sendo vítima de violência. Como é que você fala para uma mãe dessa ir até a DDM para denunciar o próprio filho e ela estava sendo vítima de violência patrimonial e física? Aí, o que a gente fez? A gente acionou a Maria da Penha, que normalmente faz esse acompanhamento, mas a gente tem essa interlocução com as secretarias. E a nossa assistente social foi junto com essa mulher até a delegacia DDM para ela poder fazer essa denúncia que ela não tinha coragem de fazer, ela não tinha forças de ir até a delegacia, só que ela estava sofrendo muito. Era visível nela o sofrimento. E muitas vezes também essa mulher ela precisa do atendimento, do CRAS, ela precisa de outros tipos de atendimentos sociais que a gente encaminha para secretarias responsáveis, né? E a Casa da Mulher ela é uma casa de referência. Ela é uma casa de referência onde as mulheres elas se sentem amparadas de alguma forma. A gente tem o atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 18. É claro que o nosso trabalho e a nossa vontade é de ampliar o quanto a gente puder esse atendimento, mas aí é uma construção que a gente vai fazendo para poder atender o maior número de mulheres possíveis. Mas essa corrente que está se fortalecendo, eu não digo nem se formando, porque a gente tem trabalhos também que já vinham sendo desenvolvidos. Essa corrente que está se fortalecendo, ela é muito importante. E a informação, a comunicação, elas são fundamentais para a gente poder fazer com que mais mulheres se conectem e mais mulheres trabalhem para poder denunciar e também para poder ajudar outras mulheres. Eu, a Ana Amélia e a Camila, que trabalha com a gente também lá na secretaria, faz uns 2 meses que a gente foi até a Casa da Mulher Brasileira, no Cambuci. E que tem um atendimento bem próximo do que a gente faz da Casa da Mulher, mas é mais estruturado, porque lá na Casa da Mulher Brasileira eles têm a Delegacia da Mulher lá dentro, tem o Corpo de Delito lá também, que eles conquistaram para que a mulher faça todo aquele atendimento, tem uma casa de passagem, um abrigo de passagem lá, e a diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo falou para a gente que no mês de março, que é onde acontecem intensivamente as campanhas de combate à violência doméstica, o número de denúncias cresce assim absurdamente.
Então, olha como é importante a gente discutir, a gente falar das campanhas, a gente participar dessas campanhas. E aí a gente não pode se restringir só ao mês de março, que é o dia 8, Dia Internacional das Mulheres. A gente tem que fazer isso todos os dias. Tem que ser algo mesmo que a gente todo dia escute alguma ação e algo efetivo de combate, principalmente combate à violência doméstica. Porque quando você protege uma mulher, você protege a família. Né? Você protege a família, você protege toda aquela construção de uma sociedade. Santos é a cidade mais feminina do Brasil. Somos em 54%, mais do que a média brasileira, porque o Brasil já é um país de maioria de mulheres. Aí Santos, ela tem uma média maior ainda. E é muito legal porque a criação da Secretaria da Mulher em Santos há 2 anos desencadeou também a criação de secretarias em outros municípios. Cubatão está com a Secretaria da Mulher, algumas não vêm com o nome Secretaria da Mulher, mas a pauta da mulher já está inserida. Praia Grande tem a Secretaria Nova da Diversidade, que também inclui a pauta da mulher. E isso vai se fortalecendo cada vez mais. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria vendo esses números absurdos de violência doméstica e feminicídio. Mas alguma coisa precisa ser feita. E a gente precisa ter voz, né? Como vocês colocaram aí. A gente precisa ter voz e essa voz precisa ser respeitada. Com certeza. Pensando no futuro, quais são os próximos passos da Casa da Mulher? Se existem planos de ampliação ou de novas parcerias, por exemplo, aqui a Unisantos? Como eu tinha falado para vocês que a gente já está em conversa, né? Encontrei o professor Medina justamente para a gente colocar um atendimento sólido na Casa da Mulher, com continuidade, um atendimento psicológico. A gente está também com a implantação do Sebrae Delas, que é um programa muito importante, que além de dar o curso de capacitação, ele também faz toda a parte de empreendedorismo, porque aí a mulher, ela aprende aquele ofício, só que como é que ela vai vender aquilo, né? Como é que ela vai fazer com que aquilo vire a renda dela? Porque muitas mulheres também acabam se submetendo a ficar naquela situação de violência pela dependência financeira. Ela não consegue se ver dona da própria vida dela. E isso também quando ela não tem os filhos. Porque ela fala assim, como que eu vou largar dele mesmo apanhando se é ele quem paga as contas dentro de casa? Então, você fortalecer essa mulher nesse sentido, você também está dando amparo para que ela se livre daquela situação, porque foi o que a Ana Amélia falou. Hoje está com medida protetiva, amanhã não está. São situações recorrentes na vida daquela mulher. Muitas vezes ela faz a denúncia, ela consegue a medida protetiva, aí ela se arrepende. Por quê? Porque também tem aquele estágio onde o homem chega e fala, não vou fazer mais isso com você, aquele estágio da lua de mel na violência. Sim. Mas acaba voltando, ela volta a ser vítima de agressão. Então, é muito importante que a gente faça a capacitação dessas mulheres. A gente está com a implantação do Sebrae Delas. Logo, logo, a gente vai ter a grade de atendimento do Sebrae Delas. E é o que eu disse aqui para vocês. A Casa da Mulher de Santos, ela é uma construção diária. Hoje, ela tem esse atendimento. Amanhã, a gente vai colocar mais atendimentos. O importante é que ela estabeleça cada vez mais e melhor conexão para que ela seja uma casa de referência para a mulher em Santos. E assim, qual seria o papel da sociedade e principalmente de outras mulheres na construção de uma rede de apoio, uma rede solidária às vítimas da violência? Isso já acontece em Santos com os grupos que a Ana Amélia se referiu. São muitos grupos. A gente até... gente. Né, Ana? A Ana tem um contato sempre direto, porque é elas que levam essas mulheres lá para a Casa da Mulher, e aí ela pode até falar melhor sobre esses grupos, como é que é porque cada um tem uma vertente. E é impressionante que quanto mais grupos a gente conhece, mais grupos se formam, né? Porque
Quer falar um Não, pouquinho? pode falar. Tá muito bom. Eu concordo. Indicada aqui, porque é um mundo, né? É um mundo. Que a gente não conhecia. É um mundo, e aí eu faço convite a todas as mulheres para que comecem a prestar atenção. E aí, qual que é um meio grande de divulgação desses grupos? O Instagram. Porque aí quando você começa a seguir um grupo, por exemplo, vou dar um grupo muito atuante em Santos, que é o Acredite Mulher, que é a Marcele Cortegiano. A Marcele Cortegiano, ela faz muitas atividades com as mulheres, ela faz muitas conexões. Aí você começa a seguir o Acredite Mulher, aí daqui a pouco aparece de sugestão Mulheres do Brasil. Aí daqui a pouco começa... E aí, às vezes, você nem sabe o que é direito, mas é legal você dar uma entrada no perfil, você vê o que está acontecendo. As mães atípicas também. Porque quando a gente fala de mulher, a gente fala de mulher em todos os sentidos. As mulheres trans, a gente tem uma coordenadoria da diversidade de políticas públicas. As mulheres trans precisam também desse apoio. Então, são vários serviços, e esses grupos, eles estão sempre em conexão entre eles. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo cada vez mais também esse diálogo com o poder público. Porque aí, uma mão vai segurando a outra. Nós, do poder público, não conseguimos, não temos braços para fazer tudo sozinhos. Elas também precisam dessa conexão com o poder público. E quando a gente tem essa união... quem ganha somos todas nós. A sociedade, né? A família. A família, a sociedade. Família. Porque hoje você tem a mulher que toma conta dos filhos, você tem a mulher que toma conta dos pais, muitas vezes toma conta dos tios, dependendo da situação, Sim. e muitas vezes é a que leva dinheiro para casa. Sim. Então, são muitas situações. É um arrimo mesmo, né? É um arrimo. É um arrimo poderoso. O que eu vejo muito bacana lá é que todos esses grupos, elas se integram. Né? A gente está numa reunião da Marcele, vem a Cristiane, que é do Mulheres do Brasil, ela também participa. Aí a outra do outro grupo também está participando da do outro. Então, elas estão sempre em movimento, em conexão. Isso é muito bacana, né? Elas também se ajudam, porque uma leva mulheres para os outros e chamam de outros, e o grupo é sempre muito grande. Agora, qual é o desafio? É trazer as mulheres em vulnerabilidade, porque às vezes elas não se sentem pertencentes a esse mundo. É justamente o que eu vou pedir agora. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo aqui o podcast, especialmente as que estão em situação de vulnerabilidade, o que você diria? Acredite, peça ajuda, tente entender o que é essa violência doméstica, porque às vezes a gente fala e ela não enxerga isso, porque vem já de uma situação que dentro de casa, para ela, está normalizada. Ela viu a mãe apanhando, a mãe viu a avó apanhando, e quando não apanha também e sofre outro tipo de violência, ela acredita que não está vivendo uma violência. Deixe a mão que se estende para ajudar ali nessa situação, que são muitas. Abra o coração. Eu sei que é muito difícil, porque você vê quem é que a gente tem que confiar mais na nossa vida? Os próximos, nossa família, quando a mulher se casa com o marido, com aquela pessoa que ela escolhe dividir a vida. E aí ela se vê, de repente, vítima, né? E como é que ela vai confiar em alguém que ela nunca viu também? Aí ela fala, meu Deus, em quem eu confio nesse mundo? Eu sei que é muito difícil, mas tem que acreditar no potencial. No potencial de sair desse ciclo, na ajuda que ela pode vir de várias maneiras e conhecer. Aí, na questão prática mesmo, conhecer o nosso trabalho lá na Casa da Mulher. A Casa da Mulher está de portas abertas, todo mundo que chega lá, a gente atende da melhor forma possível. E é o que eu falei para vocês, cada mulher que vai chegar lá, vai chegar com uma necessidade diferente, vai chegar com uma dor diferente. E a gente tem esse cuidado de não é só chegar lá e preencher um formulário e falar, olha, você foi a 90ª mulher atendida na Casa da Mulher. Pra gente não é isso que é É só um número, né? Não é isso que é o mais importante. O mais importante é o que a Ana descreveu, do que chocou ela, do que chamou a atenção dela.
da história dessas mulheres. É você humanizar mesmo esse atendimento. É emocionante ouvir essas histórias de superação. E a turma aqui de psicologia vai oferecer um material de estimulação cognitiva para ser utilizado lá na Maravilha. casa. Que bom, lá que no notícia espaço. maravilhosa. E a gente queria saber o que você acha dessa iniciativa aqui da Unisantos, da turma de psicologia. Eu acho que vocês levam essa humanização no coração e na mente. E é muito importante que a gente possa proporcionar isso para o maior número de mulheres, para que elas possam desenvolver o que elas têm de melhor dentro delas, para que a gente possa... que isso sirva de reflexo para a nossa sociedade em geral. Eu fico muito agradecida. Eu acho que é uma turma que ela vem se mostrando bem empenhada em estar lá com a gente, participando. Isso a gente vai fazer de fato, né? Porque foi iniciada uma conversa e tem alguns ajustes para serem feitos, mas isso daí é uma questão de tempo. O importante é o resultado que a gente vai poder levar de tudo isso. Sejam bem-vindas à Casa da Mulher. Eu acho que já demorou para vocês fazerem uma visita lá, né? Uma visita técnica, conhecer o espaço, para a gente poder começar a colocar em prática esse atendimento para o maior número de mulheres. E eu queria agradecer, né, a vocês por esse acolhimento, a todas, né? Por essa transformação que vocês trazem no dia a dia das pessoas, né? E esse empoderamento também, né? Porque acolher e transformar é empoderar as mulheres, né? Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui com a gente, mostrando esse lado que algumas pessoas não conhecem, mas que a gente pretende divulgar, e que vocês tenham muito sucesso e contem com a gente. E a professora também, né? A professora Maria das Graças, maravilhosa. Ela foi, eu lembro dela lá toda encantada na inauguração da Casa da Mulher em dezembro, quando a gente fez o lançamento do calendário no mês de março. Ela sempre muito receptiva, interessada, engajada, generosa. E então é formidável. Vocês são privilegiadas em ter a professora Maria das Graças. Chamam ela mais de professora Graça, né? Ela é cheia de graça, graça no nome, graça na atitude, graça no olhar. Ela é incrível. Nina, eu também quero agradecer a Ana Amélia. Gente, estou muito encantada com tudo isso. Quero agradecer o trabalho transformador que vocês fazem na Casa da Mulher. E vocês só têm a crescer cada vez mais, né? Não só vocês, como toda a equipe de vocês, como a casa também. Pode contar com a gente, né? Então, estamos aqui para poder ajudar também um pouquinho, nem se for um pouquinho, né? Que a gente não quer um pouquinho, a gente quer ajudar bastante, né? A gente está aqui mesmo para acolher também e fazer uma parceria com vocês. Obrigada. E sucesso, hein? Sucesso, um prazer participar dessa primeira edição do videocast A Voz das Mulheres. Parabéns, sucesso. E para quem está nos ouvindo, lembre-se que você não está sozinha, que existe apoio, existe rede e existe esperança, que é a Casa da Mulher. Olha, e todas as mulheres unidas. Com Maravilha. certeza. É isso aí. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns, viu, pelo trabalho maravilhoso. Aê!